Então, até a questão do Natal, Rina, hoje eles estão cada vez mais tirando Jesus e botando o Papai Noel. Exatamente. Você não vê mais presépio. É Você difícil. não vê mais referências a Jesus. Então isso é uma tendência. O espírito do anticristo já está agindo sobre a terra e quanto mais ele puder fazer as pessoas se esquecerem de Jesus, ele vai trabalhar bastante para isso. Porém, voltando à questão do Natal, o Natal é um dos grandes exemplos do que acontece com esse sincretismo religioso. Ele moldou a igreja durante a sua história. Então, basicamente, a comemoração do Natal ela é um purê de batatas com as festas pagãs que antecederam o cristianismo. Como é que começa isso? Lá em 217 a.C., o exército romano havia sofrido uma baixa muito grande numa batalha e os romanos resolvem então fazer uma festa para levar a moral do exército, a moral do povo, e essa festa começou a se chamar Saturnália. Falei disso aqui pra você. Era uma festa em que eles invocavam Saturno. E aí, 17 de dezembro de 2017 a.C., Roma passa a introduzir, então, esse festival destinado a alegrar o povo. Lembra? Tribunais fechavam, escolas fechavam, todo mundo saía para comemorar, campanhas militares, inclusive, eram interrompidas. E era esse tempo de boa vontade, de alegria, e aí começa a história de fazer visita um na casa do outro, começa a história dos banquetes, começa a história da troca de presentes. Onde é que nasceu isso? Na Saturnália. E aí essa festa começava dia 17, com o tempo ela foi se prolongando, terminando no dia 25 de dezembro. E aí a Saturnália se tornou a festa mais popular do Império Romano. Só que nessas festas que duravam 5 dias, o que acontecia? A ordem romana era subvertida, os escravizados tinham liberdade para celebrar, para festejar, os romanos trocavam os presentes, mas pior do que isso, essa festa envolvia orgias sexuais, essa festa ela envolvia outras práticas pecaminosas, inclusive a glutonaria. E aí no século IV depois de Jesus, o cristianismo europeu ele passa a adotar a festa de Saturnália como uma festa cristã com o objetivo de converter pagãos. Então os pagãos queriam continuar comemorando a Saturnália. Vamos contextualizar. Você quer continuar comemorando o carnaval. Então eu venho e digo, não, o carnaval é uma festa nossa, a gente também celebra. Você pode aceitar Jesus e continuar celebrando o carnaval, fazendo as orgias, do jeito que você quiser. Então isso aconteceu, o cristianismo já não era aquele inicial, puro, cheio do poder de Deus, da unção de Deus, que transformava as pessoas de dentro para fora. Então era mais um cristianismo político, e aí você vê essa necessidade de adesão por adesão, não adesão por pessoas que realmente quisessem ser discípulas de Jesus, não era aquele evangelho da igreja primitiva. E aí líderes cristãos conseguiam converter os pagãos ao cristianismo, porque eles iam continuar celebrando a Saturnália, eles iam continuar celebrando a carne, só que aí nisso eles começam a dizer que 25 de dezembro é o dia de Yeshua e tá tudo certo, é a mesma coisa. E por aí a gente percebe o quê? Que na igreja antiga, muitos dos nossos teólogos que fundamentaram todo o nosso pensamento cristão nos últimos séculos, eles foram contrários a Natal. Por isso que alguns pastores se agarram nisso. Por causa dessa origem pagã conhecida, os puritanos proibiram o Natal, a observância do Natal ela foi proibida, se tornou ilegal em Massachusetts entre 1659 e 1681. Então por aí você percebe que alguns dos nossos líderes, dos pais da igreja, já falavam sobre isso. Por quê? Porque eles entendiam esse sincretismo. Então nas festas celtas, a celebração do Natal é o Yule. O que é o Yule? É uma festa pagã que foi absorvida pela igreja cristã e quando o catolicismo estava tentando se estabelecer na Europa. Eu posso citar alguns textos que eu pesquisei em sites de antigas religiões. Então você pega o oldreligion.com.br. O que eles falam sobre a celebração? Como é que a celebração precisa acontecer do Yule? Você vai ver que é igualzinha a nossa celebração do Natal. Coloque flores e frutos da época no altar. Se quiser, pode fazer uma árvore enfeitada, pois esta é a antiga tradição pagã, onde a árvore é sagrada e os meses do ano tinham nomes de árvores. Essa é a noite mais longa do ano,
onde a deusa é referenciada como a mãe da criança prometida ou do Deus Sol, que nasceu para trazer luz ao mundo. Da mesma forma, apesar de todas as dificuldades, devemos sempre confiar em nossa própria luz interior. Medite sobre o Sol, sobre as energias ocultas que adormecem durante o inverno, não apenas na Terra, mas em nós mesmos. Pense no nascimento como início da vida, mas não pense no nascimento como início da vida, mas sim na sua continuação. Dê boas-vindas ao Deus Sol. Então isso aqui é um site atual de antigas religiões com instruções dessas religiões de como celebrar o Yule. É muito parecido com a celebração do Natal. Yule também não é o que vem de julho? Pode ser. Aí você pega a cavernadabruxa.com.br, site de bruxaria. A árvore de Natal, decorada com bolas e uma estrela no topo, é a antiga árvore que os pagãos decoravam nos tempos ancestrais com velas, comidas e bolas coloridas em cima com um pentagrama, o símbolo da bruxaria. As cores que devem ser usadas são vermelho, verde, dourado e branco. Parece que ele descreveu o nosso Natal. Uau. Então é o próprio Yule, eram os mesmos elementos que eles precisavam usar. Então você pega as coroas do Yule, essa sim eu tenho foto, dá para mostrar. Onde se iniciaram as guirlandas natalinas que nós colocamos nas nossas portas na semana de Natal. Elas simbolizam a roda do calendário babilônico. Então, no ocultismo, na Wicca e nas religiões babilônicas, nós temos um calendário diferente. Eles têm o ano dividido em 8 grandes festas. Uma delas seria o Natal. Então, você pega para cada uma dessas festas do ocultismo, tem um paralelo que nós celebramos como cristianismo romano. Finados. Finados e entre muitas outras. Outro dia a gente pode voltar só para falar disso aqui. Mas como hoje é Natal, Natal seria uma dessas festas que os ocultistas celebram. E nós, como cristãos, celebramos absorvendo essa cultura, absorvendo essa disseminação dessa mensagem que durante os séculos foi penetrando o seio da igreja. Então era costume dos celtas colocar essas guirlandas nas portas. E como que elas começaram? Com os pentagramas. Pentagrama é claramente um símbolo do satanismo, um símbolo do ocultismo, um símbolo da feitiçaria. Aí você pega algo incrível também, porque eles dizem que era comum nesses festivais de solstícios, eles usarem nas festas de Yule, a história de assar bolos com frutas cristalizadas para oferecer à deusa. Nossa. O que a gente come no Natal? Panetone. Por que a tradição do panetone? Quem que inventou a história do panetone? Eu nunca tinha ouvido essa para mim é nova. Então, nas festas do Yule, nas festas deles, eles assavam bolos de frutas para oferecer à deusa. Isso está na Bíblia. Os próprios israelitas começaram a fazer isso. Para a Rainha do Céu. Exatamente, você sabe bem disso. Então, esses bolos eram oferecidos à Rainha do Céu. Você pega lá Jeremias 7, 16 e 18. As crianças colhem a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres misturam a farinha para fazer bolos para a Rainha do Céu. Quem é a Rainha do Céu? Semíramis, que está ligada a Tammuz, a Nimrod, a Lua, ao Sol, para me provocar, para apresentarem ofertas de bebidas a outros deuses. Oséias 3:1. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passa. Bolos sagrados de uvas passas. E hoje em dia o pessoal coloca uva passa em tudo. E o que a gente come no Natal? O que é o panetone? Aí você pega um livro da Wicca, Feitiçaria Moderna, de Gerina Dunwick. Ela diz assim, os alimentos pagãos tradicionais do sabá, do solstício do inverno são, segura, peru assado, nozes, meu Deus, bolos de fruta, bolos redondos de algarávia, gemada e vinho quente com especiarias. Nossa! Aí você pega o livro de Mirella Faur, o livro Mistérios Nórdicos, Deuses, Runas, Magias e Rituais, página 38, diz assim, eu gosto de citar as referências, porque da última vez que eu tive aqui, posso até fazer esse parênteses? Claro. Eu fiquei 3 horas e meia falando aqui, e eu estava falando sobre o Al-Maward, e aquela teoria sistemática dele lá, que Al-Dar Islam, Al-Dar Harb, casa de Islã, casa de... E eu citei 1000 anos antes de Cristo. Aí o pessoal no chat, pô, mas como assim? Não existia islamismo 1000 anos antes de Cristo? E não é 1000 anos antes de Cristo, é 1000 anos depois de Cristo. Ah, tá. Só que aí eu tava tanto tempo falando aqui que eu só falei antes e depois, então eu vou aproveitar para corrigir aqui para o pessoal que questionou. Então, citando as referências aqui, ó, esse livro Mistérios Nórdicos, o que ela fala?
Na noite do solstício, comemora-se o Yule, reunindo familiares e amigos para um bloco, seguindo da tradicional ceia e troca de presentes. Como decoração, usam-se guirlandas de velas e folhagens à árvore, enfeitada com símbolos mágicos, rodas, estrelas, globos, trevos, ferraduras, etc. Então, simbolicamente, esse ritual representava o renascimento do sol. O que ele tem a ver com Jesus? Todo esse ritual, árvore de Natal? Nada. Você não vê nada disso nas escrituras. Então, os antigos, nessa época aqui, eles homenageavam também os elfos. E como é que eles faziam isso? Eles deixavam oferendas nos galhos das árvores, inclusive das árvores como o pinheiro, principalmente nos pinheiros. Por isso a origem da árvore de Natal ser um pinheiro. Então, por que todo dezembro eu vou atrás de um pinheiro para colocar na minha casa, ou eu vou montar uma árvore que tipifica um pinheiro para botar na minha sala? De onde nasceu isso? Está aqui, ó. São desses rituais. Então, entre os celtas, teve essa história dos dias mais curtos e dos dias mais longos, e essa celebração era a morte do sol e a aparição da deusa para fazer o sol renascer. Aí eu vou usar uma enciclopédia católica, edição de 1911, ela diz assim: a festa de Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal. Então, inclusive, os católicos no início do século passado se posicionavam dessa forma. Eles tinham essa clara leitura de que essa celebração, como nós a celebramos hoje, não era uma festa cristã. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, tô aprendendo pra caramba. Então a gente Fazia a menor ideia dessas coisas. Então a gente chega agora no Papai Noel. Tá. De onde vem essa história de Papai Noel? Que a gente está vendo agora muito Papai Noel e pouco Jesus na representação do Natal. Não de agora, já de muito tempo você tem Jesus, cada vez as igrejas falam de Jesus no Natal, mas o comércio, a mídia, ninguém fala de Jesus no Natal. Então Papai Noel, ele é uma homenagem Santa Claus, né? ao Santa Claus, que não começou como Santa Claus, esse é o nome dele nos Estados Unidos, mas ao Bispo Nicolau. Nicolau. Bispo Nicolau, ele nasceu na Grécia. É São Nicolas, né, que eles chamam. Tem Exatamente. até a igreja catedral de São Nicolas lá em Nova York, né, na Quinta Avenida. Exatamente. Então ele era um monge que depois se tornou um abade, posteriormente ele foi canonizado como bispo. Ele nasceu na Grécia em 280 depois de Jesus, só que ele vive na Turquia. Quando os pais dele morrem, que eram ricos, ele distribui toda a fortuna dele entre os pobres. Ele foi um cara muito generoso, aí com 19 anos apenas ele é ordenado bispo, sacerdote. E aí conta-se que ele era esse homem de bom coração, que no Natal, nessa época de Natal, ele deixava saquinhos com moedinhas nas janelas das casas. Aí há uma lenda, uma história de que tinha 3 filhas que não tinham dinheiro para pagar o dote, então não iam conseguir se casar. E o pai delas pensou em vender as 3 filhas. Aí, na época de cada uma delas ser vendidas, aparecia um saquinho de ouro, com moedas de ouro na janela para pagar o dote delas, para elas não precisarem ser vendidas. E aí se descobriu que era o Nicolau. Essas histórias começam a ser contadas sobre ele. E aí ele é canonizado, ele se transforma, ele é transformado pela igreja no São Nicolau, então, e essa fama de generoso dele, ela transcende as fronteiras, as regiões ali, e todo mundo começa a atribuir a ele toda espécie de milagre, toda espécie de lenda. Só em meados do século XIII que essa comemoração do dia de São Nicolau passou a ser da primavera para o dia 6 de dezembro, já não era ainda no dia 25 de dezembro. E aí a sua figura ficou relacionada com as crianças. Por quê? Porque ele deixava presentes vestido de bispo. Então eu trouxe algumas fotos também da evolução das vestimentas dele. Ele começa vestido de bispo, aí depois ele vai se vestindo com uma roupa marrom, e só no final da era, só nessas últimas décadas, que ele começa a aparecer de vermelho. Originalmente, por muitos anos, o Papai Noel era representado pela figura de um duende. Ele era representado por um homem vestido de verde e depois de marrom. Não sei se está dando para passar as imagens. Vamos aí, lá. tá dando? Mostra essas do Papai Noel para mim. Primeiro ele vem como bispo. Aí no decorrer dos séculos ele vai mudando as vestimentas. Vai ficando mais parecido com um duende, marronzinho. Daí a história dos anõezinhos, né? Exatamente daí. E a Coca-Cola, acho que... Seria os duendes. Coca-Cola... Vamos falar disso já. Aí essa próxima fotografia,
Essas próximas ilustrações, elas fazem referência a uma revista americana, Harper's Week, de 1886, que aí sim ele começa a ser representado com essas cores de inverno, essas roupas de inverno na cor verde, que era típica dos lenhadores. A próxima imagem, por favor, passa pra gente. E aí os nomes oficiais e populares de São Nicolau, eles variam de acordo com as regiões e de acordo com as culturas. Então na Rússia ele é o vovô Geada. Nos Estados Unidos ele virou Santa Claus. Tem o Noel, né, no francês. Na França é o Papai Noel. Que Noel é o quê? Flá Martins, dá essa aula pra gente. O que é Noel? Noel? Noel. Noel é o Natal. É o Natal. Natal em francês é Noel. Ah. E aí Papai Natal na Inglaterra. Então a palavra Natal, como já foi falado, ela vem exatamente dessa expressão, Natale do Sol. Ela veio do Sol. Olha as roupas que ele usava antes. Agora os verdadeiros impulsionadores do Santa Claus, que foi como ele ficou conhecido nos Estados Unidos, foram os holandeses que no século XVII eles levaram para a América a tradição de presentear as crianças usando a lenda do São Nicolau, a quem eles chamavam de Sinterklaas. E aí do Sinterklaas, e que nasceu Santa Claus. E o nome que o Papai Noel recebeu nos Estados Unidos, ele foi mudado por escritores em Nova York. Eles começam a escrever sobre essas lendas e em vez de falar Sinterklaas, ele começa a falar o Santa Claus. E aí ao longo do século XIX, Santa Claus foi representado de muitas maneiras, teve diferentes tamanhos, vestimentas, expressões, desde um gnomo jovial, da história dos anõezinhos também, até um homem maduro, de aspecto severo, esse velho de barba, barrigudo que a gente conhece. Então esse Papai Noel, essa figura que nós conhecemos hoje com bota, barba, botina, carapuça, andando num trenó, puxado por 8 renas, é fruto da imaginação de um cartunista francês chamado Clement Clarke e das campanhas de publicidade da Coca-Cola. Então, 1862... teve um desenhista norte-americano, Thomas Nast, ele realizou a primeira ilustração de Santa Claus, descendo por uma chaminé. Até então ninguém associava Papai Noel a chaminé. Então esse cartunista ele faz esse desenho, aí todo mundo começa a falar que o Papai Noel desce pela chaminé, e aí ele ainda tinha um tamanho de um duende, por isso que ele conseguia passar pela chaminé, porque depois com aquela pança ele não passa mais em chaminé nenhuma. E aí, pouco a pouco, ele vai ficando mais alto, mais barrigudo, ganha barba, ganha bigodes brancos e aparece no Polo Norte, que até então também não tinha nenhuma referência dele no Polo Norte. Essa próxima ilustração é o atual visual do Papai Noel por esse cartunista. Essa ilustração é de 1886. Essa? Essa aqui, ó. Então aí que começa o Papai Noel já desse jeito. Já como barbão, barrigudão, botinha, descendo pela chaminé. Então essa figura do velhinho com o tradicional casaco vermelho, roupa vermelha, ela além de ter sido inspirada nesse cartoon, ela foi criada numa peça publicitária de 1930 com a finalidade de vender a ideia, de transmitir a ideia de que a ceia de Natal exigia ou que casava com a ceia de Natal os produtos da Coca-Cola, que os produtos da Coca-Cola precisavam estar presentes. Por isso essa história de vermelho e branco. Então, essa próxima são imagens dessas primeiras campanhas da Coca-Cola usando o Papai Noel. Se você conseguir colocar. Achou aí, Tuti? Beleza. Agora, o que é um fato? Olha ele aí. Bem característico, né? Bem característico. Com a imagem que a gente conhece hoje. Exato. O mesmo, né? Não mudou nada. Não mudou nada. O que acontece? Muitos cristãos foram mortos por Constantino por resistirem a esse casamento do cristianismo com o paganismo. E durante a Reforma Protestante, a Idade Média, diversos protestantes europeus foram mortos pela Igreja em Roma por não aceitarem participar da celebração de Natal como uma festividade cristã. Então essa oposição a esse culto pagão assimilado pelo cristianismo existiu durante toda a história da Igreja e a pena era morte. Tertuliano, por exemplo, um teólogo católico, no 2º século ele já disse assim: Jesus não é o Deus Sol, e o Sol não é o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos foi aquele que criou o Sol. A criatura e a criação não têm poder sobre o Criador. Augustinho, um pai da igreja, ele disse, claramente afirmo que esse comportamento é herético. Os cristãos não têm a ver com o Deus Sol e a festa dos solstícios.
essa é a base teológica de muitos daqueles que se opõem hoje à celebração do Natal.